Na mentira se baseia toda a nossa história. Bem-vindo a Brasílis, ó povo sem memória. Assassinato, chacina, o extermínio de uma raça e o capitalismo que condena, julga e mata. Classe social é dividida por cifrões. Professor que ganha mal e político milhões. Afro, o indígena, é sempre clandestino, mas nunca me esquecer que meu sangue é nordestino. Sociedade camuflada, sufocada em desespero, ajuda o opressor a explorar de novo o negro. Vem do império na mão do ignorante, tendo mais 9 jovens mortos a cada instante. É o sangue que vem lavando a periferia, é o estupro corretivo em plena luz do dia, é o peso da revolta que entre manifestação, é um salário mínimo para alimentar uma nação. A mídia hoje dita o que tem valor, ensina o próprio preto a odiar a sua cor. Banqueiros milionários, vocês sendo roubadas, são poucos com muito e muitos sem nada. Boa noite, minha senhora, aqui é a polícia, só se for na sua favela, porque aqui é outra fita. Chutaram a minha porta com a arma na minha cara, e se você correr, neguinha, a gente mete bala. Assim é a abordagem que acontece na quebrada. A polícia é o poder, e para te matar não custa nada. Parabéns ao meu Brasil, máquina da morte, mantendo seu lugar no ranking firme e forte. Com a exploração infantil, o tráfico de criança, nós abandonamos os menores. Não me fale de esperança. Será que se algum dia vocês passar mal, o SAMU vai te tratar como tratou o global? Ou apenas o descaso baterá na sua porta para lembrar mais uma vez que a justiça aqui está morta? É o conservadorismo que atua na surdina, matando, condenando um sujeito em cada esquina. Ele foi assassinado por ser afeminado. Ódio puro, um crime bem premeditado, torturado, arrastado e desconfigurado, enquanto a transfobia anda livre pelo Estado. É intolerância à base da religião, que violenta o meu corpo e diz o que é padrão. Quem sabe algum dia a gente consiga entender que todo esse sistema foi feito para foder você. Boa tarde, tudo bom? Essa foi a apresentação da MC Luana Hansen, que é exemplo de uma artista que usa a arte para falar de política e para discutir, trazer reflexão. Muito obrigada, foi incrível. Bem, vou introduzir aqui a mesa. Esse ano foi um ano muito difícil para quem faz quadrinho político no Brasil, né? A gente viu censura, a gente viu cancelamento de exposições, a gente viu polêmica na internet, né? Vamos falar bastante sobre isso. E então a gente queria trazer esse questionamento, né? É possível fazer quadrinhos sem política? Ou qualquer forma de arte, né, sem ser influenciado pelo calor do momento, pelo contexto que a gente vive? Bem, é isso que a gente vai discutir e vou chamar os convidados incríveis. Alexandre de Maio, jornalista e quadrinista. O Ferrez, escritor. E a Luana Hansen, que acabou de se apresentar.
Boa tarde. A gente preparou um material aqui um pouco para contextualizar o que a gente veio falar, né? Então, já começa aí com essa imagem do X-Men aí. Né? Então, falando, né, se o pessoal é militante de direita, como que isso aparece nos quadrinhos de várias formas e está repleto de mensagens em todos os quadrinhos. Né? A gente começou essa apresentação com uma coisa que aconteceu aí, né, no começo do ano, foi o Crivella censurando, né, um beijo nos quadrinhos e tentando. Então a gente está nesse momento de alguns retrocessos, de gente querendo dar passos para trás nessa liberdade artística, né? Então teve esse momento aí esse ano com um prefeito querendo censurar quadrinhos e foi um tiro no pé, né? Porque esses quadrinhos venderam tudo, foi a melhor estratégia de marketing para o próprio quadrinho, mas levantaria um pouco nosso alerta por ser um ato que a gente não via faz tempo, né? E aí a gente está arriscado, né? Sim, a gente está até, será que vai vir aqui o Dória querer censurar alguma coisa? Como é que a gente, né, conversa com isso? A gente teve o caso do John Bennett, que é um desenhista que até desistiu de vir aqui para a Comic Con esse ano, não veio, que fez esse post aí elogiando a agressão, né, do Augusto Nunes no Glenn. Depois ele se arrependeu, fez um post falando que não era bem assim, mas o próprio mercado, né, de quadrinhos já começou a agir contra isso e ele nem se sentiu bem de vir para a Comic Con. Do lado direito tem o Doutrinador, né, que foi outro caso, que é muita gente que deve conhecer, o super-herói Doutrinador brasileiro que mata políticos, geralmente políticos de esquerda. E quando saiu o Lula, né, saiu da cadeia, ele fez essa paródia com um desenho famoso do que Batman do Superman. E isso pegou muito mal dentro da editora, porque a editora tem vários outros heróis que defendem minorias e tal. E ele foi demitido da editora e fez uma carta se desculpando, mas também reafirmando as posições dele. A gente tem o quadrinho antifascista, que é um movimento dentro dos quadrinistas sobre política e como que a gente pode falar sobre isso. Eu trouxe aqui alguns prints, né, de discussões que tem rolado. E depois desse caso com o John Bennett, saiu esse selo, né, do quadrinho sem política e teve essa revolta das pessoas ou esse debate sobre... uma campanha, tentaram fazer um outro selo para rebater, mas a gente viu o movimento dos quadrinistas indo contra e falando, pô, não tem como não ter, né, política dentro, até você não querer ter política já é um ato político, né? Aqui a Elo, o Daniel Souza, todo mundo falando, pô, se não tem, como vai separar quadrinhos e política, né? Alguém já leu Watchmen? Alguém já, né, vai ter um quadrinho de um movimento isentão dentro dos quadrinhos? Não tem como isso funcionar. Então já teve o movimento dos quadrinistas né, declarando sobre isso. Aqui eu separei alguns prints, o André Diniz, por exemplo, né, que é um dos que estavam concorrendo, por exemplo, ao Prêmio Jabuti, um quadrinista de muito tempo, também falando, né, como que a gente pode querer esse movimento sem política, porque tudo que a gente faz hoje tem política e o quadrinho tem uma força grande, né? Então aí teve umas brincadeiras que apareceram, que era quadrinhos com cerveja, olha aí como que é o quadrinho sem política, né? Tudo em branco. Teve um comentário, acho que é esse, comparando a situação com escola sem partido, né? Sim, então, aí eles falaram, é um movimento de escola sem partido dentro dos quadrinhos, né? Não tem como a gente separar as duas coisas. Aqui o Daniel Esteves, que criou os quadrinhos, né? Uma das pessoas que liderou o movimento dos quadrinhos antifascistas, e aqui ele explicando aqui como que não tem como separar e como que eles criaram isso para falar sobre direitos humanos, falar sobre
contra a censura e não para ser algo que todo mundo tem que apoiar, tem que concordar, mas é a liberdade de expressão. A gente teve recentemente a polêmica entre da HQ nova do Batman, que, né, fala sobre... é uma paródia, né, no futuro sobre revoltas, né, no mundo, e conversa muito com o momento que a gente está agora. E a DC meio que apagou esse post, né, depois que começaram muitos comentários sobre os protestos de Hong Kong. E aqui eu trouxe um print, e aí os comentários do Lodi, que é um youtuber bastante famoso aqui no nosso meio de quadrinhos, que é sobre a primeira vez que o quadrinho do Homem-Aranha pôde retratar drogas de verdade. Até então, esse selo, ele fazia com que não pudesse ter muitas coisas dentro do quadrinho, então sempre foi uma luta para a gente ter liberdade de expressão, para a gente poder se expressar. Acho que a gente não pode voltar atrás, né? Aqui a Carol vai falar um pouco sobre um outro projeto bem legal que tem aqui no Brasil, que é o Projeto Políticas. Sim. Não, antes acho que dá tempo da gente discutir um pouco esse apanhado de polêmicas que você fez. Eu fico me perguntando o que motiva essas pessoas a criarem essa campanha do quadrinho sem política, né? Eu imagino que, assim, num terreno em que a política não é exercida e respeitada, o que preenche esse lugar? A moral, né? Que eu acho que é um discurso, né, usado para moralizar as questões de sociedade, né? Eu acho que o perigo pode estar aí. Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu não quero estragar o rolê de ninguém lendo gibi, porque eu também adoro ler gibi, tá ligado? Esse debate da esquerda com a direita tá chato pra cacete em todas as esferas. A gente só quer ler o gibi, se divertir e tal. Eu concordo com todo mundo, mas quando esse rolê vai pros seus filhos também, vai pra sua mãe, vai pra sua avó, do jeito que tá indo, fica meio estranho você falar que o quadrinho não tem política, né? Até então tinha política, mas era a política opressora, e aí tudo bem, né? A política que não tem as famosas minorias, né? Que eu não sei porque que chama minoria, mas não tem negro, não tem homossexual, não tem LGBT mais que, não tem nada disso, aí tá legal. Aí não é política, né? Aí quando você vai reivindicar algum direito, aí é chato, aí é política. Então a política só serve quando você vai reivindicar, né? A sua escola pode ser opressora, tratar 40 alunos iguais e dar ritalina para quem não se adaptar. Tudo bem. Mas quando tem um aluno ali que fala, não, eu não queria esse tipo de aula, eu queria me adaptar de outra forma. Ah não, não fala disso aqui não, porque você quer mudar o quadro da escola, aí vai ter que fazer essa escola sem partido e tal. Então, é muito complicado quando você está num mundo todo conservador dessa forma, sabe? É muito cômodo para quem está vivendo no privilégio, na descida do privilégio o tempo todo, querer manter as coisas do jeito que está. Mas nós temos 99% da população passando dificuldade, não conseguindo pagar as contas, não conseguindo sobreviver, ligando o rádio, não ouvindo uma música que tem a ver com a cor da pele dela, ligando a televisão, não sendo representado por pessoas que estão lá como atrizes e atores que representam a etnia dela. Então, para essas pessoas não está bom. Para essas pessoas tem que mudar. Então, não está bom ter só um personagem indígena nos quadrinhos de 10 em 10 anos. Não está bom. Não está bom você ter só uma representatividade na Turma da Mônica. Quando está naquela cota, está tudo não, certo. a gente não vai aceitar a cota. A cota era um reparamento histórico que era para mudar muita coisa. Parou nas faculdades, porque tumultuaram tanto que eles não querem dividir nada. Só que não vai ficar assim. Então não adianta criar quadrinhos sem partido e tal. A resistência é muito mais forte. Porque um de nós vale deles tipo 10. A gente não toma leite ninho, não come Nutella, a gente não tem ninguém limpando nosso bumbum, a gente tem ninguém cuidando dos nossos pais, entendeu? A gente cuida do pai de todo mundo, a gente frita bife para eles, a gente cuida da segurança deles, a gente cuida das escolas deles, dá aula nas escolas particulares. Quando chega na favela, a gente não tem nada disso. E mesmo assim a gente resiste. O ato mais covarde que a elite tem de deixar a censura funcionando, e existe uma censura, é dando a ilegitimidade, a invisibilidade que eles dão para ela como artista, para mim como escritor, para ele como desenhista, para você como desenhista também. Eles invisibilizam a gente. Então ele não precisa ser contra o homossexual, ele não precisa ser contra nenhum movimento. Ele só não vai dar o cargo, ele só não vai fazer você participar, ele não vai te incluir. E aí ele te deixa invisível. E você que se vire. São várias formas de censura, né? Você que se vire no background. Por isso que existe um movimento alternativo, que é para você carregar nas costas os seus quadrinhos, as suas HQs e tudo, e faça do seu jeito. Você não quer fazer um quadrinho lésbico? Carregue nas suas costas, que no meu mercado você não vai entrar. Inclusive hoje,
tem uma denúncia do Henri Bugalho, um grande cara que tem um canal, que o livro dele acabou de ser proibido, não vai ser lançado em dezembro, porque a editora recebeu um aviso do MEC que vocês pagam. O MEC avisou que ele corre risco de se publicar esse livro. A editora, ela não está presente no edital do ano que vem para poder ter livros na escola. Então, ela não vai publicar, que não, a editora é suicida de publicar um livro desse. Entendeu? Então, automaticamente, o autor não vai publicar. E isso vai tornar o autor invisível, porque ele tem outro ponto de vista. E para você, Luana, o que motiva essas pessoas a pedirem qualquer coisa sem política, né? Então, Arte, sem política? a fala do Ferrez me contemplou muito, porque é isso mesmo. A gente parece, toda vez que a gente vem aqui fazer qualquer coisa, a gente está sempre vitimizando. Lá vem a vitimista falar da favela, a mulher preta, lésbica, sapatão vai falar da favela. Então, eu acho muito legal quando a gente tem essa visão. Eu também acho que penso que nem você. Eu, durante muito tempo, peguei revistinha que não me contemplava, que não me enxergava, que eu nunca me vi ali, porque eu sou lésbica, então eu nunca me vi. Aí, o único beijo que apareceu, os dois homens fizeram inferno, o Trivela fez inferno por causa de um beijo. Então, assim, é muito ruim. Parece que a gente falar que a gente é lésbica está ofendendo os héteros. E isso não é a minha intenção, não é ofender ninguém. Eu só quero deixar bem escurecido que eu existo. E eu existo e acabou. Então é isso. Não adianta ficar criando rótulos. Que nem eu existo, eu tenho a minha esposa, a gente tem filhos. E hoje eu fico às vezes pensando, o que eu vou dar para meus filhos ler? Porque às vezes se eu der uma revistinha, lá tem a mamãe, o papai, o filhinho, a vovó, o papai que perdeu a mamãe, o menino que ficou órfão, que não tem ninguém, tem tudo na revistinha, menos duas mulheres. Eu não tenho como mostrar para meus filhos uma outra realidade. Então às vezes a gente nem lê revistinha, vamos dizer assim, em casa, porque eu vou mostrar o que para eles? A que referência que eu tenho para mostrar? Então acho que a gente, é que nem falou, a gente não está aqui porque a gente quer estar. Eu não venho fazer música política porque eu quero fazer, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, parece que ninguém mais vai querer fazer. Então a gente fica carregando mesmo, carregando a responsabilidade, carregando o mundo, tem que escrever músicas políticas, tem que se posicionar, tem que se tornar visível, porque parece que a gente não existe, então tem que colocar uma cor, que nem eu estou aqui hoje, o look, né? Básica. O look da visibilidade lésbica, esse aqui, porque quem sabe assim, agora vocês conseguem enxergar que tem lésbica no mundo. Então assim, indo de fluorescente, acho que a gente consegue ser visível. Porque é isso, a gente tem que fazer. Então acho que não existe. Falar da nossa sociedade hoje, como foi colocado. Eu sair daqui, voltar para Pirituba, pegar o trenzão, voltar para minha quebrada, é essa a realidade que eu tenho. É a realidade que eu tenho diariamente. Com meus filhos em casa, como sendo uma mulher lésbica, usando o Estado para levar meus filhos para a escola pública, meus filhos sofrendo bullying na escola. Então assim, isso é a minha realidade. Então eu tenho que falar daquilo que eu sou. E para mim um quadrinho, ele tem que retratar a minha realidade. Mesmo que ele falou, que os que mais me representam são esses que as pessoas pegam debaixo do braço e vai andando. É o que mais eu consigo me enxergar. Legal. Aproveitando esse gancho, né, que você falou de invisibilidade, eu vou falar um pouco do meu projeto. Eu sou Carolito, sou jornalista e quadrinista, não sei se eu te contar. Eu criei esse projeto, chama Políticas, em 2017, justamente pensando no histórico, né? Pô, quem aqui se lembra de alguma mulher que fez quadrinho político na época da ditadura, por exemplo? Quem aqui se lembra de uma grande artista do quadrinho nacional que tenha furado a bolha, né, do mainstream? Eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre esse assunto e me deparei com vários artistas que eu mesma não conhecia. E é uma bibliografia muito difícil de você acessar. Você tem que fuçar, você tem que ler vários artigos até você encontrar esses artistas. Então, eu fico muito triste, né, desse apagamento histórico, né, que rolou. Então, eu criei políticas para registrar os trabalhos que estão sendo feitos hoje. Porque o registro é muito importante também, né? Não é só divulgar e fazer barulho nas redes. Eu acho que o registro, ele atesta, né, que houve uma produção, houve um movimento acontecendo, né? Ele é um projeto pequeno ainda, a gente faz tudo, eu e a Thaís Roberto, que é outra quadrinista, a gente faz tudo na raça mesmo, e faz esse trabalho de curadoria, né, e divulgação. E a gente já publicou artistas de mais de 17 estados, a gente recebe trabalhos online, né, de voluntários, né, das artistas. Já fizemos 2 exposições, então eu acho que é um trabalho que ele cumpre essa função de não deixar isso ser apagado com o tempo, né? E eu também gostaria de, aproveitando esse espaço, né, falar um pouco dessas artistas
da história, né, que marcaram a história, que nunca são lembradas e que dificilmente são citadas em eventos, homenageadas, enfim. A primeira delas é a Nair de Tefé, que ela foi muito importante no começo do século XX. Ela fazia caricaturas políticas, ela fazia charge de um jeito muito irônico, assim, vale a pena, o pouco que tem de material dela na internet vale a pena conhecer. E ela assinava como Rian, ela não assinava Nair de Tefé porque era um jeito de ocultar o gênero, né? Usar o pseudônimo. E ela trabalhou nas revistas Fonfon e O Malho. Também tem a Pagu, que a gente conhece muito pela participação na Semana de Arte Moderna, mas ela também fazia quadrinhos. Ela tem uma tira muito legal, em que ela narra a história de uma família, de um casal sem filhos, que adota uma garota toda destrambelhada. E ela também tem um cunho muito político e bem feminista para o começo do século XX, né? Bem interessante. E o de Weber também, já nos anos 30, 40, ela ficou mais conhecida por fazer charges na época do Getúlio Vargas. Então, ela trabalhou no Cruzeiro e no Estadão. Depois veio a Conceição Caú, já nos anos 70, da revista Balão, que também trazia muito a questão dos direitos das mulheres. Então, uma pessoa que raramente você encontra, mesmo em pesquisa acadêmica, e teve uma atuação fundamental no período já da ditadura, né? E a rainha Marisa Dias Costa, que faleceu o ano passado, participou do Chiclete com Banana, junto com a Laerte, Angeli, Glauco. O Pasquim, Folha de São Paulo, e mais atuou bastante entre os anos 70 e 90. Cissa Pinto participou também do Pasquim, da Folha, e curioso, né, ela tinha uma tira muito legal chamada Apagando o Pato, que era totalmente política, com personagens patinhos, fofinhos. Eu amo isso, usar política com quadrinho fofinho, eu adoro. E ela tem um documentário que chama O Pasquim, a subversão do humor, entrevistando vários artistas dessa época, né, do Pasquim. E ela nem é citada, ela não existiu naquele documentário, então é um exemplo bem claro, né, do apagamento histórico. E a Krau, por fim, que era da revista O Bicho, que também trabalhou com arte, Angeli, etc., nos anos 70, que também, a gente conversando com ela um tempo atrás, ela super desistiu de fazer quadrinhos, assim, ela abandonou, acho que ela virou arquiteta, não lembro com que ela trabalha, mas é esse problema, né, de não vislumbrar uma carreira, não vislumbrar um crescimento, né, nessa área. E eu acho interessante pensar nessas mulheres que fazem quadrinhos políticos, sobre política, né, não só políticos pelo contexto e pelo autor, mas falando de política e criticando o cenário político do Brasil, né. Esse ano, o presidente do PSL, né, que é o partido do nosso queridíssimo presidente, ele disse que política não é muito da mulher. E ele é um dos caras que é contra a cota de 30%, né, das mulheres nas candidaturas. Então, em resposta a ele, eu digo que política é coisa de mulher, sim, e a gente segue... E essa mesma violência que nos afasta da vida pública, como exercendo o poder político de fato, é a mesma violência que nos afasta da produção de quadrinho desse tipo de assunto, né? Mas a gente segue resistindo e a política está aí para provar isso. Então, essa é a minha parte. Obrigada. Aqui é uma matéria assim, ó, em última mão, aqui, que acabou de sair, do mestre Frank Miller, que ele tem uma frase muito boa que é: quem se ofende com política nos quadrinhos são aqueles que deveriam se sentir ofendidos. A gente trouxe também um pouco o lance dos quadrinhos com política, tem muito a ver com essa, né, visibilidade das pessoas, tem a ver com várias caras que a gente quer mostrar a pluralidade dos quadrinhos, e a gente trouxe alguns depoimentos para ilustrar um pouco como isso está intrínseco desde o autor até o público, né? Então, pode soltar o vídeo aí, por favor? Oi pessoal, aqui é o Mário Mais Que Mário. Eu vou ler aqui uns comentários super fofuchos, né, que a pessoa escreveu na internet sobre meu trabalho chamado Bendita Cura. Esta aí é uma porca-rua que você não lê e já sabe que é uma bosta. Quanto ódio nesse coração, hein, meu filho? Bem, primeiro aprendi a escrever direito, né? Tá tudo errado a pontuação, é porcaria, não porca-rua. E essa porcaria é finalista do Prêmio Jabuti, ganhou o troféu HQ Mix de melhor web quadrinhos, então um beijo pra senhora.
Outro comentário aqui lindo. Lixo de revista. E olha que nem foi lançadas. E deve micar porque minoria não banca nada. Ai, meu Deus do céu. A campanha no Catarse deu super certo. Inclusive extrapolou a meta. O livro tá prontinho. Olha que bonitinho. Vai estar à venda lá na mesa F37 na CCXP. Tá? Um beijo. Oi, gente. Meu nome é Alice Pereira. Eu sou quadrinista. E vou responder aqui um comentário LGBT-fóbico que fizeram numa das tirinhas que eu publiquei. Acho uma palhaçada esse negócio de orgulho LGBT. E os héteros, como ficam? Qual o problema de eu dizer que tenho orgulho de ser hétero? Meu filho, você já apanhou na rua por ser hétero? Você já teve problemas com a sua família por dizer que você era hétero? Ou que você tinha uma namorada? Você já teve problemas porque você já teve medo de andar na rua de mãos dadas com a sua parceira? Né? Então você não tem nenhum motivo para ter orgulho de ser hétero. Você vive normalmente a sua vida. Você não tem que ter orgulho de nada. É isso. Esse comentário eu acho muito interessante, já tem alguns meses já, eu acho muito interessante, que fala do Jeremias, HQ que eu fiz o roteiro, que saiu em 2018. Impossível não sentir um aperto no peito no momento da sala de aula ou na conversa de Jeremias com seu pai. Entretanto, o roteiro é muito corrido. A HQ deveria focar apenas em um tipo de preconceito, no caso racial, que engloba o social, okay? Mas acaba tentando englobar outros temas, como por exemplo identidade de gênero. O resultado é que a história fica muito curta para tanto tema importante, eles não são bem trabalhados por conta disso. Identidade de gênero virou uma palavra bizarra, um termo bizarro que as pessoas usam para falar de várias questões de sexualidade. E no caso da história, é simplesmente coloca uma menina numa profissão que seria tipicamente feminino, que é um absurdo, que no caso ela é decoradora e ela gostaria de jogar futebol. Na verdade ela tem um sonho de jogar futebol. Como isso seria identidade de gênero de uma forma que essa pessoa coloca... Tá elogiando, ao mesmo tempo tá falando que isso não é um assunto importante. Né? Quando a gente fala de preconceito, a gente fala de todos os tipos de preconceito. É claro que na história de Jeremias eu tô falando de racismo, mas eu acho que a gente esquecer que o machismo é tão presente quanto o racismo seria algo muito raso, muito estúpido. A essência da homofobia vem do machismo também, né, do que seria o lugar de um homem, do que seria o lugar de uma mulher na sociedade, mas usam esse termo identidade de gênero para desqualificar qualquer assunto que englobe machismo. E então acho muito esquisito falar nisso, assim. E agora também fala aqui, muitas vezes parece que alguns pontos da cultura afrodescendente são colocados forçadamente apenas porque alguém queria que estivesse ali. Eu queria, a história é minha. Não faz muito... E outra coisa, nem tem pontos de cultura afrodescendente. Quando você coloca negros fazendo qualquer coisa, de repente vira afrodescendente tudo que eles fazem. Tipo, nossa, esse mercado afrodescendente... Não, cara, são só uma família negra no mercado. É muito esquisito quando você vai lá e desloca o padrão, seria branco, em algum lugar, e coloca uma família negra, de repente tudo vira tipo uma grande questão. Sabe, existem famílias fazendo coisas, tá? Não indico para crianças, mas sim para jovens. Bom, discordo completamente, né? Quando você fala de uma história de menino de 10 anos descobrindo o racismo, isso é real, as pessoas são assim, enfim. E principalmente para ser estudado e discutido dentro de sala de aula com professores e seus alunos. Crianças também, tipo, não só adolescentes, vão na escola e também têm uma vivência. Mas enfim, é um comentário peculiar. Eu não sei se eu fui o primeiro canal de quadrinhos comandado por um nordestino, né? Mas o fato é que em 2015, quando eu comecei há quase 5 anos, não tinham muitos canais com esse perfil apresentados por pessoas nascidas no Nordeste. Então, muitos comentários que eu recebia no início da minha carreira aqui no YouTube eram falando sobre o meu sotaque. Alguns de forma elogiosa, a maioria demonstrando certo estranhamento, né? Como ele fala tal coisa e tal, mas até aí tudo bem. Mas sempre que eu me metia em assuntos espinhosos, e vocês que acompanham o canal sabem que isso acontece com uma certa frequência, as pessoas vêm tentar me atacar falando do meu sotaque, como se fosse algo do qual eu me envergonhasse. Eu, depois de 5 anos na internet, já tenho o couro duro para essas coisas, mas eu sempre tiro um print e faço questão de expor isso, seja no meu Twitter, seja lá no nosso grupo no Facebook, que eu acho que é importante mostrar para as pessoas que isso acontece. E hoje em dia, não basta você não ser racista, não basta você não ser xenófobo, não basta você não ser
machista. Eu acho que você tem que ser anti tudo isso. Você tem que ser antimachista, antirracista, anti-xenofobia e, sobretudo, antifascismo. Eu fico muito feliz de ver a CCXP se posicionando em relação a esse fenômeno horrível que vem acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, tá certo? Então, nessas falas, eles trouxeram uma série de questões, né, pra pensar. Porque a pessoa também acha que a gente vai resolver tudo, né? A pessoa fala, o cara fala de social, aí a primeira pergunta, o que você faz? Né? Que eu tenho uma ONG, tá, além disso, eu tenho uma marca de roupa, além disso. Agora, ninguém pergunta pra Zezé de Camargo e Luciano, você ama mesmo sua mulher? Você fez 3 discos no começo da sua carreira e você largou a porra da Zilu, né? Você me enganou. Ninguém cobra temas que não tem a ver com social. Mas temas, quando você fala de social, a primeira pergunta é, o que você faz? Quando a primeira pergunta era falar o que eu devo fazer também, para poder fazer a minha parte, porque todos nós estamos no mesmo planeta, né? Não vai ter espaço para todo mundo continuar desse jeito, isso a gente já sabe, uns aglomerando tanto e outros não tendo o básico para poder comer, né? Então, a gente está pedindo uma igualdade, né? A gente está pedindo, a gente vai tomar essa igualdade, porque inclusive o governo está criando um tipo de inimigo que não tinha, mas você pode ver que para cada grito desses caras surge um movimento e deixa a gente mais unido. Né? Então isso também fortifica de outro lado, porque a gente não tinha uma união de quadrinhos internacionais faz tempo, e aí do nada, pum, quadrinho de racismo, aí do nada, pum, vamos montar nosso próprio selo, aí do nada vamos montar nosso próprio espaço. Então cada vez que eles batem na gente reage de uma vez. Eu estou vendo gente que não queria se meter em política, mas falou, não aguento mais. E eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, tem tempo para falar rapidinho? Vou dar um exemplo de uma amiga minha, que ela falou, nunca quero me envolver em política, eu só sou contra armas, lá na Argentina. A Lúcia Tenina, a minha tradutora. Eu sou contra armas, eu não acho arma legal, não acho. E ela fez uma declaração contra armas na internet, direito dela. A vizinha colocou cartaz na porta dela, dizendo, a minha vizinha é contra armas. Portanto, senhor ladrão, quando vim roubar, roube ela, porque eu estou armada. E aí printou isso e jogou na internet. E ela falou, e agora? A mulher está dizendo que eu não tenho arma, que é para o cara me roubar. Eu falei, agora você seja bem-vindo ao nosso trabalho social. Você vai ter que entrar nisso de cabeça para resolver. Entendeu? Então não tem como fugir. Em alguma parte da sua vida, você vai ter que entrar no trabalho social. Você vai ter que fazer parte desse viés. Seja no quadrinho, seja na sua família, seja quando algum familiar seu tiver com aquele problema, você fala, nossa, ele vai ter que lutar contra o mundo inteiro para beijar alguém que ele quer beijar. Pelo amor de Deus, no século XXI, uma pessoa tem que lutar contra o mundo inteiro para poder amar outra pessoa. Com tanto ódio que tem no mundo, a gente tem que brigar tanto para deixar uma pessoa amar outra. É verdade isso? Vamos parar o país inteiro para debater isso? Então... No fundo, né, esse não ter política no quadrinho, no fundo é apagar, abafar qualquer discurso, qualquer ideia, né? Qualquer coisa que traga alguma discussão, né? No fundo vira o sem política é uma censura para ter uma política que já é meio hegemônica, né? Da direita, já é hegemônica de falar só das coisas que tá ali no mainstream, né? Então acho que acaba que o ser sem política é quase um novo nome para uma censura, né? O que vocês acham? Eu acho que a gente, primeiro eu queria sempre agradecer, porque eu estou aqui, uma mulher lésbica, negra, tendo lugar de fala. A gente tem que agradecer. Obrigado mesmo por poder mostrar minha arte aqui. Obrigada. E eu acho que a censura, ela sempre existiu. Eu acho que como a ditadura sempre existiu pra gente que é negro, como a polícia sempre matou a gente na periferia. Então eu acho que sempre existiu pra gente. Nunca foi fácil se expor, se manifestar de qualquer forma, seja no quadrinho, seja na poesia, seja com rap, que nem no meu caso, meu rap existe porque eu tive que criar meu próprio estúdio, que é que nem vocês falaram, a gente tem que burlar o sistema, então eu tive que criar um estúdio, aprender a ser produtora musical, criar um beat para poder gravar e ter minha própria música, e nas redes. Então eu acho que é isso, a gente já vive uma censura, a gente tem que quebrar isso. O nosso país é laico, a gente é laico, o nosso país é laico, não tem nada a ver com religião, então a gente tem que sempre lembrar disso, a política é laica, então a gente tem que lembrar desse lugar, porque às vezes a religião também está trazendo um discurso de ódio muito em cima da gente,
Então eu acho que é isso, eu acho que acabar com a censura, gente, acabar mesmo, porque a censura sempre existiu contra uma mulher negra, contra uma mulher lésbica. Eu até brinco que eu falo que qualquer MC pode errar. Se ele for MC homem, que nem o próprio MC pode falar sobre errar, fazer trepadeira e depois vamos refazer a imagem e está tudo resolvido. Agora quem não pode errar é a mulher. Se a gente errar, se a gente fizer qualquer coisa errada, ainda mais mulher lésbica, ainda mulher trans, negra, qualquer uma de nós, a gente vai ser crucificado. Então o erro não me cabe. E é por isso que eu estou aqui tentando acertar, milhões de vezes tentando acertar. Porque eu já sou o erro para a sociedade. Então eu só quero acertar agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ajudar com isso. Depois é você, depois você. Boa tarde. Muito obrigado pela fala de todos. E a minha pergunta é bem direta, mas eu queria ouvir um pouquinho de cada um. O que vocês aprenderam sobre política, ou sobre atos que têm a ver com política, no dia a dia, institucionalmente, enfim, nos quadrinhos? O que vocês aprenderam sobre política nos quadrinhos? Nossa, eu aprendi, sei lá, lembrando as coisas mais antigas, eu lembro que no X-Men, pra mim, era acho que a coisa mais antiga que me marca é sobre, né, o X-Men é uma grande metáfora sobre racismo e preconceito e como que o ser humano é jogado um contra o outro enquanto quem está no poder fica olhando. Então, pra mim, eu lembro, a coisa mais antiga que eu lembro foi dos X-Men, assim, com essa coisa do preconceito, dos Morlock que vivia que eles vivem no esgoto e tal, e era muito parecido com o que é o Brasil, né, o que é São Paulo. O quadrinho que eu mais aprendi foi quando eu mudo o estilo de quadrinho, sabe? Eu tô lendo quadrinho, eu comecei lendo Turma da Mônica e tal, depois fui para super-heróis, aí aprendi todo o universo da DC, sou fã da DC até hoje. Mas aí quando eu me deparei com os quadrinhos alternativos que vendiam nas bancas, tipo Bikers, revista Ômega, sabe? Revistas punk do movimento punk que vendiam na época. E aí eu falava, mano, o cara estourando a cabeça do outro, o outro dormindo na sarjeta, o policial batendo no cara. Caramba, isso aqui não é quadrinho não, mano. Esse cara errou. Então eu achava que mostrar a realidade era um erro, porque como eu sempre morei na favela, então eu falava, a realidade já é feia. Por que o cara vai pôr isso aqui? Né? Eu quero viajar, eu quero ver o Super-Homem, o Homem-Aranha, eu quero achar que eu sou o Homem-Aranha, tá ligado? Eu não quero ver um cara batendo no outro e matando o outro. Mas com o tempo eu fui vendo, até que eu descobri o Lourenço Mutarelli. E aí foi um divisor de águas, assim, quando eu li Transubstanciação, eu falei, nossa, mano, o quadrinho brasileiro é foda, eu vou atrás. E nunca mais parei de ir atrás, assim, eu sou fã. Eu conheci o Shimamoto hoje, foi aqui no camarim, que foi uma das maiores honras da minha vida, sabe? Eu falei, nossa, o Shimamoto tá tomando café do meu lado, mano. E a gente, na moral, se vocês estudarem os quadrinhos nacionais, vocês vão ver que a gente já teve e tem muitos caras bons demais. As pessoas falam muito de Jack Kirby, que é um monstro, falam muito de outros autores que são monstros, mas a gente tem esses monstros aqui, entre nós, tá ligado? E a gente não conhece a nossa própria história. E esses quadrinhos, eles passam a história, porque você pega histórias de terror, né, da década de 70 aqui no Brasil, eles são quadrinhos que são politizados sim, porque a criatura sempre é negra. Ela pode ser um lobisomem, ela pode ser um vampiro, é sempre escuro. Quando vem escuridão, né, aí que você já sabe que vem, né? E hoje você assiste qualquer filme de super-herói e tal, o vilão é sempre negro também, o negócio continua até hoje, né, velho? Vem aquelas entidades negras, e os brancos são sempre os heróis e tal. Mas a politização dentro dos quadrinhos mesmo, eu descobri, além do Mutarelli, com o quadrinho argentino. Eu indico todo mundo a procurar um pouco do quadrinho argentino. Quando eu descobri esse quadrinho mais fora do eixo americano, aí eu descobri assim, a luta, sabe, da América Latina e tal, e eu me reconheci como latino-americano. Você se reconhecer dentro da sua estrutura é muito bom, cara. Você saber no lugar que você está, o lugar que você pertence. E isso os quadrinhos me mostraram, assim, sabe? Eu acho que pra mim, o mais legal é, como eu não tinha muita grana na periferia, a gente não tinha grana para comprar muitas revistinhas e nem gibis. Eu acho que o que mudou o meu conceito, quem entendia que o gibi falava de política, são aquelas tirinhas que geralmente vem em jornal, que geralmente é político. Então foi ali que eu comecei a perceber Laerte, algumas pessoas que já vinham com essa linguagem que era para atacar a política, e eu achava isso massa, porque eu não tive tanto acesso a comprar o gibi. Minha mãe solteira, que era 5, então a gente não tinha como todo mundo ter gibi.
Então os gibis a gente ganhava, mas eu lembro que o que me chamou a atenção foi isso, e querendo ou não, a turma da Mônica, porque eu percebi logo que eu era o Cascão na turma, sim. Eu percebi logo que eu era mulher negra, igual o Cascão, que todo mundo tinha uma represária com ele, como também tinham com a fala do Cebolinha, que o Cebolinha falava errado, e como também tinham com a violência da Mônica, né? Que a Mônica é tipo a mulher empoderada lá que incomoda todo mundo. Então, de uma certa forma, eu entendi muito rápido que eu era o Cascão, sabe? Que eu era uma pessoa negra, que todo mundo meio que rotula, que não pode tomar banho, que não sei o quê. Eu entendi rápido. O cabelo do Cascão foi a primeira identificação que eu tive. Eu acho que eu entendi o que eu era naquela história toda, entendeu? Acho que pra mim foi muito, como eu já coloquei, muito escurecido, foi muito óbvio que eu era o Cascão naquela historinha toda, entendeu? Pra mim, completando um pouco o que você falou, analisando mais o impacto, né? Essa velocidade, né? De uma mensagem que ela é entendida rápido, né? Recentemente eu dei oficinas para usuários de crack, oficinas de quadrinhos, e eu achei muito interessante que a maioria deles abria o jornal sempre para ler a seção de tirinhas. Então, muitos deles têm uma visão politizada da vida por conta dessas tirinhas da Folha, do Estadão. Então, eles já vinham com um repertório, né, muito legal. E aí eu vi o potencial, né, que esse tipo de linguagem tem. Tá, todo mundo bem? Beleza. Primeiramente, boa tarde, vou falar rapidamente aqui, né? Eu falei com o Ferrez hoje um pouquinho mais cedo, sou o professor Daniel. Eu dou aula na Fundação Casa, na antiga FEBEM, e eu dou aula também lá no Morumbi, numa escola de reforço para o pessoal que estuda em escola de R$10 mil a mensalidade. E eu achei interessante que você citou mais cedo alguma coisa sobre a questão das cotas e tal, a importância das cotas. E um dia eu estava na FEBEM e falei sobre as cotas para os meninos da FEBEM, eles falaram, somos contra as cotas. E eu falei lá na escola, onde tem um monte de playboy lá, os playboys falaram, também sou contra as cotas. Eu falei, caramba, interessante, né? O Escola Sem Partido vem para evitar a doutrinação, no entanto, o pessoal da periferia, tanto quanto o pessoal da classe alta, também é contra a mesma coisa, por que eles são contra? Aí na Fundação Casa eu falei para eles assim, você é contra as cotas, mas se você olhar em volta, aqui só tem moleque negro, aqui inclusive eu que sou negro, dando aula aqui para vocês como professor. E lá na escola de periferia eu falei, quantos moleques de periferia ou negro que estudam na sua escola? Aí o cara, não, nenhum. Aí eu falei, então, as cotas é para que alguém negro vai estudar lá. Você acha que os negros não estudam na escola de boy lá que você estuda porque eles não querem? Aí eu queria saber de vocês, como que vocês veem a internet como uma ferramenta para furar um pouquinho essa bolha para eles saírem no nicho? Quem é periférico está só relacionando ali, e quem é playboy também só se relaciona com aquele tipo de pessoal, furar essa bolha e tentar conscientizar eles um pouco dessa realidade que a gente conhece. Obrigado. A internet não faz esse papel. Os canais progressistas, eu tenho um canal na internet, tem meu nome mesmo, Ferrez, e o canal não tem tanto alcance como o canal de direita. O canal pode começar hoje, sendo de direita, que ele vai alcançar muito mais. E quanto ao ponto de vista dos moleques, é compreensível. No último livro de Marx, do Capitalismo, o Capital, ele tem uma frase que ele fala, o capital alcança o seu poder quando ele se autocomissera, quando ele se come. Então, quando o pobre acredita que ele tem que ser a vítima, é de fato quando o capitalismo alcançou o seu poder pleno. E é o que nós estamos vivendo hoje. A maioria do povo virou gado e já está inclusive se chamando, eu sou gado sim. Então nós perdemos uma grande parte da guerra, entendeu? Eu acho que tem a arte como que pode furar essa bolha. Eu acho que a internet mostrou que ela aumenta a bolha, né? Ela força ainda mais as pessoas a ficarem nos seus próprios pensamentos. Eu, particularmente, faço trabalho dentro da Fundação Casa com as meninas. Eu trabalho com elas porque eu sou uma pessoa que eu já fui uma pessoa problema, já cheguei a usar 80 pedras de crack por dia e hoje eu estou aqui tentando mudar a minha história. Então eu vou lá conversar com pessoas que são iguais a mim. E lá eu consigo conversar sobre LGBTfobia, sobre várias coisas, porque não é só a cota que eles são contra, elas também são obrigadas a ser contra a sua própria orientação sexual. Então eu faço trabalho dentro da Fundação Casa e trabalho com elas depois que elas saem para tentar, como ele falou, mostrar a arte, tentar levar o meu rap, a arte, música. Eu faço CD para elas compor, eu já fiz CD dentro da Fundação Casa para as meninas escrever sua própria vivência lá dentro. Então acho que a única maneira de eu conseguir é no olho pro olho mesmo. É que nem ele falou, a internet não consegue ampliar meu trabalho para que todo mundo escute. E tá lá, é só colocar meu nome. Bom, gente, muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigada.